Feridas na boca, no rosto ou no couro cabeludo que não cicatrizam. Dificuldade para engolir. Sensação de algo preso na garganta. Esses podem ser sintomas de um câncer de cabeça e pescoço, um conjunto de doenças que pode ter até 90% de chances de cura se forem detectadas precocemente. Lembrando que a oncologia não é uma coisa tão simples. Você pode ter no mesmo órgão tumores diferentes, com capacidades de crescimento, de invasão, de metastatização muito particulares. Então, na mesma tireoide, que você pode ter um tumor que leva anos para dar sintomas, você pode ter um outro subtipo tumoral, tá, com um crescimento muito rápido. O Instituto Nacional do Câncer estima que para cada ano do triênio 2023 e 2025, 39.550 novos casos aparecerão. Se somarmos ao câncer de pele e melanoma, que também atinge a região da cabeça e pescoço, o número ultrapassa os 48 mil casos. Para falar sobre os sinais, prevenção, tratamento e a importância da conscientização e do diagnóstico precoce da neoplasia, vamos conversar com o Dr. Vladir Bastos, médico especialista em cirurgia da cabeça e pescoço da Clínica Oncocenter. Vladir Bastos, inicialmente nós gostaríamos de agradecer para o senhor abrir esse espaço aqui e conversar um pouco com a gente. Bom, eu que agradeço, sou eu sempre, é sempre um prazer poder, estou sempre à disposição do que for necessário. O que é o câncer de cabeça e pescoço? Câncer de cabeça e pescoço é uma denominação que se dá, tá, a todas as neoplasias malignas que afetam ou que surgem no segmento da cabeça e pescoço. Difícil você falar de uma maneira assim, direta para uma pergunta que é muito ampla. Na verdade, se vocês imaginarem a quantidade de estruturas que nós dispomos na cabeça e no pescoço, pode ter uma ideia, né, da variedade de tumores que podem surgir nesses segmentos. Quando a gente fala de uma maneira assim, mais geral, tumores, o tumor dá um certo significado mais amplo ainda e vai incluir tanto os tumores benignos como malignos. Já o câncer é uma coisa que direciona para aqueles tumores ditos malignos. O que são tumores malignos? Tumores malignos são aqueles que, além de um crescimento desenfreado, eles vão ter, explicando de uma maneira bem simples e geral, a capacidade de invadir, né, e de se disseminar por outras estruturas do corpo. Por exemplo, um tumor de língua que pode metastatizar, né, ou seja, sair da língua, seu local de origem, para um gânglio cervical ou para algum órgão mais distante em caso de doenças mais avançadas. Então, tumores de cabeça e pescoço seriam todos os cânceres de cabeça e pescoço, seriam todas as neoplasias malignas que surgem nas estruturas que existem nessa região, e que tem potencial, de metastatização, ou seja, de se espalhar para outras regiões. Em cabeça e pescoço, então, uma coisa que confunde pela nomenclatura, os tumores intracranianos, tumores cerebrais, não fazem parte do escopo do cirurgião de cabeça e pescoço. Eles pertencem ao neurocirurgião. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai tratar os tumores que se encontram na região da face, crânio, parte externa, pele, e mais especificamente tumores das vias aéreo-digestivas superiores, cavidade oral, faringe, laringe, faringe é um termo que abrange os três, além de tumores de glândulas salivares, tumor da glândula tireoide e entre outros. Qual a incidência, dessa neoplasia no Brasil? Apesar do desconhecimento geral da população em relação a esse tipo de tumor, saibam que os cânceres de cabeça e pescoço se encontram entre os 5 mais prevalentes. Os tumores de cavidade oral, de boca, esse é o 5º mais prevalente entre os homens. E os tumores de tireoide é o 5º mais prevalente entre as mulheres, coincidentemente. Se você for somar
no caso dos homens, são dados do INCA, ou tumores de outras regiões, laringe e tudo mais, você teria até um acréscimo, talvez subiria de posição, né? Mas, de maneira geral, boca, cavidade oral, é o quinto mais comum entre os homens, e tireoide é o quinto mais comum entre as mulheres. E aqui na região, né, no estado da Bahia, na região Nordeste, o senhor tem alguns dados que pode trazer pra gente? Especificamente, assim, de cabeça, não saberia lhe dizer. Inclusive, a gente tem um projeto nosso de mestrado, que eu estou cursando, justamente versa sobre isso, mas eu não saberia lhe dizer os dados precisos ainda nessa coleta de dados, para lhe dar uma informação realmente purista, né? Mas é muito frequente. Em se tratando, não falemos agora de tumor de tireoide, mas sim tumores de boca, faringe e laringe, tá? É um tumor que está muito relacionado a fatores externos, especialmente tabagismo e etilismo. Tá? E a gente tem uma prevalência disso muito grande ainda na população. Tá? Então, é muito frequente, tá? É muito comum chegar no nosso consultório, ou mesmo no serviço público, aí, principalmente, tá? Paciente com esse tipo de lesão, esse tipo de patologia. Eu asseguro que ele está entre os o quinto mais comum e torna a patologia realmente frequente. Esse tipo de câncer é assintomático? A depender da sua localização, você pode ter um tumor que se apresente de maneira mais precoce ou não. Suponhamos, por exemplo, um tumor de tireoide. Falemos um pouco dela para não deixar como desimportante. Um nódulo tireoidiano ele pode se desenvolver por muito tempo antes de começar a dar sintoma. Lembrando que a oncologia não é uma coisa tão simples. Você pode ter no mesmo órgão tumores diferentes, com capacidades de crescimento, de invasão, de metastasização muito particulares. Então, na mesma tireoide, que você pode ter um tumor que leva anos para dar sintomas, você pode ter um outro subtipo tumoral, tá, com um crescimento muito rápido. Mas se tratando do mais comum deles, que é o carcinoma papilífero da tireoide, a gente tem um tumor normalmente de crescimento lento, tá, com toda a capacidade de metastasização que eu já falei anteriormente, só que de uma maneira mais lenta. E se tratando então dos tumores de mucosa, tumores de faringe, tumores de laringe, tumores de cavidade oral, você pode ter uma sintomatologia mais precoce. Tá? Um paciente que, por exemplo, desenvolve um tumor de língua, ele pode desenvolver dor, uma ulceração naquele local, ele pode ter alguma nodulação, tá certo? Ou mesmo até algum distúrbio na fala por acometimento da inervação. Um tumor de faringe, ele pode aparecer inicialmente com uma dor deglutiva, um desconforto. Um tumor de laringe pode surgir inicialmente como uma disfonia, uma rouquidão, tá certo? Então, a depender do local de surgimento desse tumor, do subtipo desse tumor, a gente pode ter uma sintomatologia de início mais precoce ou não. Comentando glândula salivar, que talvez só surja como um amolamento cervical, né? não seja uma coisa assim tão notória. Né? Daí a importância de se divulgar, de se conhecer, dessa iniciativa de vocês, que eu louvo muito, de procurar informar a população sobre um tipo de lesão, um tipo de patologia que é pouco divulgado, pouco conhecido e que dificulta ainda mais o diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento. Sim, quais são as formas de se prevenir, né? Bom, quando a gente fala nesses tumores, tá? Vamos falar do que é mais facilmente prevenível, né? Que são os tumores de cavidade oral, faringe, laringe, tá? Que tem um fator de risco que é muito bem conhecido: cigarro. Outro fator de risco muito importante: bebida. Tem também surgido e já é bem estabelecido, né? Que existem outros fatores, né? E o HPV, tá? Inclusive está sendo implicado também no surgimento de algumas tumorações dessas regiões. O que você teria então como principal maneira de prevenção? Não fuma, não beba. Com isso você consegue diminuir grandemente o risco, né, de desenvolver patologia nessas regiões. Tumores de glândulas salivares não tem muitas vezes uma causa prevenível, tá? Então
observação, cuidado, procurar um médico quanto antes. Tumor de tireoide, fator familiar também conta, então ter história de câncer de tireoide na família é importante você ter um certo cuidado, né? Ou aqueles pacientes que têm nódulos na tireoide, tenham um acompanhamento rigoroso para saber da etiologia dele. Uma alimentação balanceada e prática de exercícios físicos seriam fatores de proteção? Ajudaria no sentido do bem-estar geral do corpo, tá? Mas não tem comprovação que você, fazendo atividade física regular, você poderia evitar esse tipo de lesão. O mais importante é você evitar os fatores nocivos, tá? Faz bem como um todo para o corpo, mas não contaria nesse sentido. Como são feitos os diagnósticos de câncer de cabeça e pescoço? Primeiramente, né, o essencial, né, é uma boa conversa com o paciente para poder entender como surgiu aquele sintoma e que outros sintomas estão associados, né, que outros sinais e sintomas estão associados, para que você entenda, primeiro, o motivo, aonde, né, e o que isso está levando como consequência, tendo como consequência. Após essa boa conversa, né, um bom exame clínico, que não é algo difícil, um exame da cavidade oral, um exame da pele, um exame do couro cabeludo, tá certo? Uma boa palpação do pescoço, né, você já consegue identificar muita coisa, tá? Lembrando que é uma região que fica bem exposta. Além disso, quando a gente parte para a propedêutica armada, assim, né, exames mais avançados, a gente tem como um grande aliado a ultrassonografia, outro exame fenomenal, a tomografia computadorizada, a videolaringoscopia permite que a gente tenha uma imagem de algumas regiões cujo acesso a olho nu é mais limitado, tá? Principalmente esses são os exames que a gente faz para o diagnóstico do exame clínico, com a anamnese, obviamente, e a ultrassom, tomografia e a videolaringoscopia. Alguns casos, como por exemplo, a gente poderia citar tumores de esôfago cervical, às vezes precisa de algum exame a mais, uma endoscopia digestiva alta, mas o importante é ter em mente também que o diagnóstico ele é direcionado para o caso do paciente, tá? Não existe uma fórmula mágica, mas sim uma série de condutas e de exames que a gente pode usar para chegar ao diagnóstico mais preciso. Há tratamentos específicos? Sem dúvida. Como o tumor, a célula pode ser muito particular, tá? Você consegue um tratamento, em alguns casos, que é bem específico. Para alguns tumores, por exemplo, o carcinoma papilífero da tireoide, o tumor maligno mais comum, que afeta a glândula tireoide. O carro-chefe ainda é a cirurgia, tá? Mas você pode fazer aí radioterapia, uma terapia adjuvante para complementação da terapêutica. Esse tipo de tumor particularmente não funciona ou não se usa radioterapia ou quimioterapia. Já para os tumores de cavidade oral, o tumor mais comum, o carcinoma epidermoide, além da cirurgia, você tem a radioquimioterapia como um braço importante do tratamento. Então, a depender da histologia do tumor, você pode direcionar um tratamento específico. Quais são as chances de cura? Depender do tipo do tumor, né? O carcinoma papilífero da tireoide é tido como o tumor mais comum, ele é um tumor mais frequente, que maligno, né? O tumor mais frequente é benigno, mas o tumor maligno mais frequente que acomete a glândula tireoide é o carcinoma papilífero da tireoide. Ele é um tumor que tem como tratamento atual, né, uma sobrevida muito grande, 98%, 99%. É assim, então, realmente uma opção de cura. Na mesma glândula, temos o carcinoma anaplásico da tireoide, que é um tumor com prognóstico muito sombrio. Quando a gente fala nos tumores, agora vindo para o lado dos homens, né, de mucosa, os carcinomas epidermoides, na boca e tudo mais,
tempo do início dos sintomas, do início do surgimento do tumor é extremamente importante. Você tendo um tumor descoberto precocemente, você consegue tranquilamente dar uma excelente sobrevida, uma excelente recuperação e às vezes com um mínimo de morbidade para o paciente. Já tumores em estágios mais avançados, você tem uma queda muito importante nisso. O ponto-chave é a descoberta precoce, o diagnóstico precoce. Quais os prejuízos da não identificação precoce para os tratamentos do câncer de cabeça e pescoço? Certo. Bom, todo tumor, né, ele tem essa capacidade, todo tumor maligno, né, tem essa capacidade de invasão, de infiltração, né, além do risco de metástase. E a não detecção precoce favorece, dá mais tempo para que ele justamente invada demais os outros tecidos. Então, suponhamos que um paciente com um tumor de tireoide, que avançado atinja o nervo laringeu recorrente, que dá a motilidade da laringe. Você poderia ter um paciente que iniciasse com uma rouquidão, que a gente chama de disfonia, né? Até mesmo em casos mais avançados, dificuldade para engolir, né? Levando a aspiração crônica, pneumonias e tudo mais. Falta de ar. Se por invasão direta da traqueia. Um tumor de língua que é avançado, tá? Pode levar um paciente a um distúrbio de fala, pode levar um paciente a uma dificuldade para engolir, consequentemente emagrecimento, né? Pode invadir outros órgãos como a própria laringe, se descer pela faringe também causar esse tipo de distúrbio. O tumor de faringe, por invasão direta da laringe, pode dar também disfonia, que é rouquidão, até mesmo dificuldade para respirar. Então, o problema da detecção precoce, quer dizer, da não detecção precoce, é justamente você permitir que esse tumor invada as estruturas adjacentes e leve a um comprometimento maior, a um déficit maior para esse paciente, não só diretamente causado pelo tumor, como também pelo tratamento que há de se seguir, né? Que pode levar a uma morbidade maior. Como é o tratamento para o câncer de cabeça e pescoço? Também, falando de maneira geral, a gente não seria verdadeiro, né? Então, falamos de maneira mais específica, tumores de mucosa, tumores de superfície, de boca, faringe e laringe, portanto, o tratamento seria ou cirurgia rádio e químio, ou, dependendo da localização, poderíamos tentar uma modalidade mais preservadora de órgãos, como rádio, quimioterapia inicialmente, a cirurgia ficaria num segundo momento. Tumores de tireoide, o tratamento inicial por fluxo é cirurgia, seguido ou não de adjuvância, dependendo do caso. Não existe um tratamento específico, né? Tumores de glândulas salivares, o tratamento é cirúrgico inicialmente, tá? Mas não dá para a gente tratar de uma maneira geral uma coisa que é específica para cada tipo de lesão, para cada tipo de paciente. Qual a importância da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço? Fundamental. A gente já falou, a detecção precoce é primordial para um desfecho mais satisfatório. O que se observa ainda no nosso país é que, apesar da sua frequência, praticamente alta, você tem um baixo conhecimento da população em geral. Não é difícil você encontrar pessoas que, quando você fala, olha, o cirurgião de cabeça e pescoço, eu não sabia que existia tal especialidade, não é verdade? E é um profissional que está diretamente relacionado ao tratamento desses tumores. Divulgar torna a coisa comum a todos, desmistifica, avizinha da população em geral uma coisa que
para muitos talvez fosse fantástica. Tá? Conhecer é o primeiro passo para que você tenha um diagnóstico e um tratamento. Você tem que saber que existe uma pessoa que é especializada em determinado tipo de patologia e busca ela. Quando você tem uma criança que está com uma infecção respiratória, você leva no pediatra. Você sabe que o pediatra trata as crianças. As mulheres fazem prevenção indo regularmente ao ginecologista. Da mesma forma, você vai procurar, você vai identificar lesões suspeitas, tá? E possivelmente cânceres, se você procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, divulgar é fundamental para que a pessoa conheça e procure uma ajuda, saiba quem procurar. Tá? Muitas vezes você tem um paciente que às vezes estão tratando como uma outra especialidade, com uma outra área, uma patologia que é da nossa seara. Quantas vezes a gente recebe, por exemplo, paciente encaminhado por odontólogos, dentistas que percebem que aquela lesão está demorando um tempo demais para cicatrizar, não é típica. Às vezes até fazem uma biópsia e encaminham para a gente já com o diagnóstico. Então é muito importante que as pessoas conheçam os tumores de cabeça e pescoço, conheçam o cirurgião de cabeça e pescoço, para que possa buscar ajuda, caso haja necessidade, ou mesmo se prevenir de uma possível lesão. O senhor teria alguma recomendação a fazer para familiares de pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço? Trate esses pacientes com muito carinho e respeito. Muitas vezes são patologias que causam sequelas bem graves e que realmente dificultam a vida. Então, o paciente ele merece, ele precisa de uma atenção, ele precisa de um apoio muito grande da família antes, durante e após o tratamento. Para aqueles que fumam, e bebem, meu conselho é pare. E tem um problema que não somente pela proximidade da família, mas pelo próprio malefício que essas substâncias causam. Para os que tenham realmente uma história familiar importante, tumor de tireoide e tudo mais, procurem sempre ter um acompanhamento com o médico, endocrinologista, com o cirurgião de cabeça e pescoço, fazer um exame preventivo de rotina, uma ultrassonografia, para poder justamente tentar diagnosticar com a maior brevidade possível possíveis lesões. E para os leitores do Jornal do Sudoeste, quais recomendações o senhor daria em relação ao câncer de cabeça e pescoço? Não muito diferentes daquelas que a gente daria para os familiares, né? Existem, são potencialmente graves, são lesões muitas vezes fruto da ignorância da população, tá? A ignorância de fumar, a ignorância de beber, a ignorância de não procurar o médico quando percebe que alguma coisa diferente surgiu na cavidade oral ou que algum sintoma muito persistente tenha acontecido, uma rouquidão persistente, uma dor ao engolir persistente, tá certo? Uma dor que dura mais de 15 dias para engolir é estranho, uma rouquidão que persiste por mais de 15 dias é estranho, tá certo? Então, prevenção, curiosidade de saber o que está lhe afligindo, tá? Cuidado consigo mesmo, são, acho que, as mensagens principais que eu poderia passar para os nossos leitores de agora. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês por terem me dado esse
essa oportunidade de falar a respeito do tema. É um tema que me fascina, eu sou suspeito para falar. Tá? É um tema que realmente impressiona quando você conhece a profundidade das vidas dos pacientes antes e depois. Talvez se todos tivessem o mesmo conhecimento geral sobre as sequelas e as consequências dos tumores de cabeça e pescoço, tivessem essa mesma paixão pelo assunto. Mas de agora mesmo eu só agradeço muito a vocês pela oportunidade, pelo tempo e pela ajuda em falar sobre isso para todo mundo.